Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Vamos começar hoje mais um dia de muito aprendizado aqui na Wiki 365. E a primeira palestra do dia é com Marcus Ripper, e ele vai falar com a gente sobre o que mudou com as matrizes dinâmicas no Excel. Oi, Marcos, bom dia, tudo bem? Oi, Letícia, obrigado pelo convite, tudo bem? Empolgado para mais uma palestra do Wiki 365? Sim, bora lá. Boa palestra, Marcos, boa palestra, pessoal. Valeu, muito obrigado. Bom, boa tarde, então, aliás, bom dia ainda, né, pessoal? Obrigado pelo convite, mais uma vez, Wiki 365, obrigado pela presença de todos. E hoje nós vamos falar a respeito de matrizes dinâmicas no Excel. Uma nova forma de você trabalhar no Excel, uma quebra de paradigmas, uma quebra de como você trabalha dentro do Excel. Ele muda muita coisa, como a gente vai ver ao longo dessa palestra, tá bom? Então, vamos começar aqui compartilhando a nossa tela, tá? Onde nós vamos começar, então, a nossa apresentação. Isso, perfeito. Bom, então, nós vamos falar a respeito de matrizes dinâmicas, como eu disse, no Microsoft Excel, tá bom? Vamos lá. Bom, então, quem eu sou? Eu sou o Marcus Ripper, do Guia do Excel. É um projeto que começou há 10, 11 anos atrás, mais ou menos em 2010, quando eu estava de férias. Eu pensei, o que eu vou fazer aqui? Estava parado em casa, não tinha nada para fazer, nem férias, nem nada. Então, eu comecei um blog, na época se chamava Hyper Excel, eu acho. Só que estava muito ruim do pessoal acessar. Daí eu comecei a pensar em nomes até chegar no Guia do Excel. O que a gente faz lá é compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento a respeito de Excel, tá bom? Então o Guia do Excel começou dessa forma e dali que eu comecei a trabalhar. Hoje já são mais 750 artigos, tá? E também centenas de vídeos também no YouTube, tá? Então, esse ano eu também recebi o título de MVP Apps e Office, tá? Office Apps, assim como o nosso amigo que também está ali no chat, o Luiz Gustavo também, e o Gerson, que começou esse ano. Luiz Gustavo desde o ano passado, tá? Então, uma grande honra ter recebido, inclusive, esse título da Microsoft. Então, vamos lá direto ao nosso assunto. O que são matrizes dinâmicas? Bom, as matrizes dinâmicas começaram em 2018, para dentro de uma tecnologia até um pouco recente. Então, por isso que muita gente não conhece ainda a questão de matrizes dinâmicas. E o que são? Para que ela veio? Bom, ela veio para substituir as famosas fórmulas matriciais. As fórmulas matriciais são as famosas Ctrl-Shift-Enter. Para quem já trabalha mais tempo com Excel, talvez já tenha se deparado com isso. A situação que você precisa uma fórmula um pouco mais complexa. Esse é um livro, aliás, o único que eu achei na minha vida até hoje, a respeito de matriciais. Olha, não matrizes dinâmicas, matriciais, do Mike Girvin, tá? Onde você olha o tamanho do livro, está todo em inglês, e aqui você tem fórmulas extremamente complexas. Aqui dá para ver uma aqui, ó. Olha o tamanho dessa fórmula aqui, ó. Então, era esse tipo de coisa que você tinha que aprender a fazer dentro do Excel para resolver problemas como os quais eu vou mostrar para vocês hoje. E as matrizes dinâmicas vieram justamente para substituir as matriciais, conforme palavras da própria Microsoft dentro da página que fala de matrizes dinâmicas, tá? Então, ela só está presente, isso é super importante de eu frisar, ele só está presente no Microsoft 365, no antigo Office 365. Não funciona no 2019, no Excel 2019, no 2016, no 2013, não funciona no 2010, não funciona, tá? E só funciona no Microsoft 365, seja no desktop Windows, seja no Mac, ou seja ainda no online, no Excel Online. Então, ele funciona no 365 em qualquer plataforma, mas somente no 365. Por isso que eu estou frisando bastante. E tem muito a ver também com o nosso evento aí do Wiki 365, tá bom? Então, para quem já tem o pacote 365, então, tá bem tranquilo. Quais as restrições de uso? Primeira restrição de uso que nós temos, então, é justamente essa do Microsoft 365. Só funciona no 365. E agora eu vou mostrar como é que funcionam as matrizes dinâmicas para você direto no nosso exemplo, tá? Então, o que são matrizes dinâmicas? A gente falou um pouco a respeito, mas, na prática, o que são matrizes dinâmicas? Veja bem, aqui nós temos um exemplo simples, onde isso aqui, ele representa o todo do conceito das matrizes dinâmicas. Entendendo isso aqui, você vai entender
já bem melhor como funcionam também as funções que eu vou mostrar depois, tá bom? Mas isso aqui é o cerne, é o que muda tudo dentro do Office 365, que muda tudo dentro do Excel 365, tá? Então veja só uma situação simples. Eu vou vir aqui, vou dar um igual, e vou selecionar várias células desse intervalo. Tá? Se eu fizesse isso e desse o Enter agora, ou ele ia retornar só a primeira célula, ou ele ia retornar um hashtag valor, tá? Ia dar um erro. No 2019, 2016, qualquer um. Porque ele está se referindo em uma célula, eu estou trazendo várias células. Então, como é que ele faria isso, né? Com as matrizes dinâmicas, no Office 365, acontece isso. Você tem, então, essa situação que eu puxei a partir de uma célula, eu puxei aqui, e ele trouxe todas essas de uma vez, tá? Então, essa primeira célula é a única onde nós temos a função, seja uma fórmula, seja uma referência. E aqui abaixo, nós temos apenas células fantasmas, chamadas assim. Veja que não tem informação nela de verdade. Ela tem informação se você referenciar a ela, logicamente, se eu fizer um cálculo aqui, igual esse mais um, ele existe, mas aqui dentro ele não aparece. Essa situação é a matriz dinâmica, ele está despejando, então, essa informação, conforme também palavras da Microsoft, está despejando essa informação para baixo e para a direita, dependendo da sua seleção de dados, tá? Isso muda tudo a forma como você trabalha dentro do Excel. Perceba também que nós ficamos com uma área em azul, tá? Destacada em azul. Essa área é a matriz dinâmica. É nela que nós temos, então, essa informação, perfeito? E se eu quiser pegar outros dados aqui? Também consigo. Pegando aqui, eu peguei várias colunas ali, tá? Esse intervalo todo. Perceba que ele despejou essa informação também para a direita e para baixo, perfeito? Então é isso aqui, o principal ponto que muda dentro das matrizes dinâmicas. Isso muda porque as fórmulas passam a trabalhar com matrizes, certo? Então, muitas fórmulas passam a trabalhar com matrizes e com elas também vieram fórmulas de matrizes dinâmicas que mudam também a forma como a gente trabalha, tá bom? Então, esse aqui foi o principal ponto que mudou, perfeito? Voltando aqui para a nossa apresentação, temos aqui quais são as restrições de uso, como eu disse, tem que ser o 365. Um primeiro erro que aparece é o despejar. O que é o despejar? Ele está tentando, então, despejar essa informação em uma área que está sendo obstruída por alguma outra. Por exemplo, digamos que eu vim aqui e digitei qualquer coisa. Veja que ele aparece esse erro, chamado hashtag despejar, certo? Por que ele acontece isso? O intervalo de despejo não está em branco. Ele está tentando despejar a informação que eu estou referenciando ali, está tentando jogar aqui, mas ele não consegue. Por quê? Está sendo obstruído por essa célula. No momento em que eu apago, ele volta a funcionar tudo novamente, tá? Então tem esse novo erro, hashtag despejar, tá bom? Tabelas. A restrição de uso em tabelas é a seguinte: ele não funciona dentro de tabelas. Eu não consigo usar funções dentro de tabelas. Eu não consigo referenciar intervalos de dados de matrizes dinâmicas dentro de tabelas, tá? Ele simplesmente não funciona. Porém, é muito bom você trabalhar com tabelas dentro das matrizes dinâmicas, entendeu? Eu posso usar tabelas dentro das fórmulas de matrizes dinâmicas e referências, mas eu não funciona trabalhar com as funções de matrizes dinâmicas dentro de uma tabela, porque ele vai dar um erro, tá? Vejamos, então, o que acontece. Eu vou vir aqui e vou converter isso aqui numa tabela. Vamos ver o que acontece. Okay? Alt-T, TA. Tá? Tem alguns comandos que eu gosto de sempre estar repetindo. Esse Alt-TTA você vai ouvir em qualquer vídeo meu, porque transformar em tabela. Então, Alt-TTA, os atalhos, ele vai, então, criar essa tabela, onde estão os dados, vou dar um OK, e veja o que acontece. Ele dá esse erro de hashtag despejar, porque ele não consegue despejar esses dados na tabela. Dá até uma informação, ó, o intervalo de despejo da tabela. Não funciona em tabela, tá? Então, não funciona em tabela. Porém, veja só que interessante. Eu quero vir aqui e quero retornar todos os preços unitários que eu tenho nessa tabela ao lado, tá? O nome dessa tabela aqui, tabela 9, tá? Então, vou vir aqui e vou trazer todas as informações. Igual, e vou chamar ela toda aqui. Perfeito? Tabela 9, preço unitário. Perfeito? Perceba que eu estou me referenciando ela como um todo. Quando eu dou um Enter,
ele vai trazer todas as informações dentro das nossas matrizes dinâmicas, e isso é excelente, tá? Por que é excelente? Porque se eu vim aqui informar mais uma coisa, ele automaticamente vai trazer aqui para nossas matrizes dinâmicas, tá? Isso, como eu disse, seja uma referência direta, como eu estou fazendo, ou ainda, se a gente trabalhar, então, com fórmulas. Quando a gente estiver trabalhando com fórmulas e matrizes dinâmicas, ele também vai entender isso, tá? Isso funciona para quantas colunas você tiver. Basta ele estar referenciando, então, aqui a tabela e o campo. Perfeito? Então, é excelente trabalhar com matrizes dinâmicas com tabelas. Perfeito? Então, ok. Então, na nossa apresentação, pastas de trabalho. Bom, assim como outras fórmulas, não é muito recomendável fazer uso de fórmulas entre pastas de trabalho. Você tem 2 arquivos do Excel, você referencia, usa dados daquela pasta de trabalho com fórmulas. Para isso, pode usar o Power Query, mas não é muito bom utilizar fórmulas. Por quê? Tem que estar as duas abertas para ele atualizar os dados, certo? Você vai ter que abrir a outra planilha para ele atualizar esses dados, senão ele não vai conseguir, tá? Então, essa é uma restrição que nós temos também com as fórmulas de matrizes dinâmicas, tá bom? Mas isso também não é grandes problemas. O maior que eu acho que poderiam melhorar aqui seria o uso de tabelas, né? Usar tabelas com matrizes dinâmicas. Então, como referenciar? Bom, a primeira forma que a gente pode referenciar é a maneira implícita. Então, esse arroba aqui significa que ele vai referenciar o intervalo como ele fazia antigamente, tá? Então, como é que faz? Vou vir aqui na nossa... Okay? Então, eu vou vir aqui, botar arroba, esse intervalo aqui, você vai ver que ele vai retornar apenas a primeira célula. Veja, ele retornou apenas a primeira célula. Então, está se referenciando como ele fazia antigamente, tá? Então, ele está trabalhando esse intervalo como ele fazia antigamente, ok? Perfeito. Dificilmente se usa, tá? Eu preciso falar também sobre isso. E esse aqui é interessante. O referenciar com cerquilha, esse é bem interessante, porque você consegue referenciar uma matriz dinâmica. E olha só o que acontece, que interessante. Então, nós temos aqui essa matriz, digamos aqui, esses dados. Aqui a nossa matriz dinâmica, os nossos dados sendo retornados a partir apenas dessa célula aqui, lembrando, tá? Nas outras não tem fórmula. Então, eu tenho que referenciar essa célula aqui. Olha só que interessante. Vou dar um igual, e vou vir aqui e vou selecionar somente essa célula, vou dar um Enter. Então, ele está retornando apenas aquela célula. Mas eu quero que ele retorne todo esse intervalo, assim como eu estou chamando ele. Eu quero que ele traga o que ele está retornando aqui a partir dessa fórmula, perfeito? Então, para isso, você vai colocar um hashtag no final. Para isso, basta botar aqui, hashtag ao final. Ele vai entender, então, que eu estou me referindo a todo aquele intervalo ali. Perfeito? Então, eu estou chamando uma matriz dinâmica, e a partir dela, eu estou chamando de novo com um hashtag aqui, tá? Para retornar, então, essa matriz dinâmica novamente. Ok? Perfeito. Okay. Então, com isso, com as matrizes dinâmicas, vieram também novas funções. E essas novas funções são incríveis. Resolvem problemas, assim, super complexos de uma maneira extremamente simples, tá? Então, veja só. Então, as funções de matrizes dinâmicas que vieram, que foi a classificar e a classificar por, a sequência, a matriz aleatória, a filtro e a único, tá bom? Então, sempre vão sendo criadas novas funções aqui para matrizes dinâmicas, tá bom? Depois veio o let, lambda também que trabalham com matrizes dinâmicas, mas essas aqui vamos dizer que são as que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Se você vai mais utilizar. Perfeito? Então vamos ver como funcionam essas novas funções e como elas podem te ajudar no dia a dia a ganhar muito mais produtividade no seu trabalho. Se você tem Office 365, só lembrando, só reforçando, se você tem o Excel 365, aprenda a trabalhar com matrizes dinâmicas. Aprenda, porque isso vai te ajudar demais, demais no seu trabalho, tá? A partir desse ponto, eu preciso ressaltar, você deve prestar bastante atenção, porque muda bastante, tá? Isso aqui pode te abrir um mundo novo dentro do Excel, tá bom? Eu lembro que em uma palestra que eu falei a respeito de matrizes dinâmicas, um senhor, um amigo, ele comprou 10 licenças no dia seguinte para trabalhar com Office 365 na equipe dele. Então, é realmente impressionante o que se pode fazer com as matrizes dinâmicas, tá bom? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Eu vou fazer aqui com a classificar. Então,
vamos fazer aqui do lado, tá? Como funciona a função classificar. Assim como o nome dela, ela permite que você classifique os dados de uma forma dinâmica e automática. Então, eu tenho aqui, classificar, abre parênteses, e ele tem 4 parâmetros. A matriz, que é o que eu quero... Deixa eu aumentar, né? Então, classifica o intervalo ou matriz. Matriz. Então, ele está perguntando qual é a matriz de dados, aonde eu vou... quais são os dados que eu quero classificar, qual é o índice de classificação, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, assim como a gente faz dentro de um PROC-V, tá bom? E a ordem de classificação, se eu quero ascendente ou descendente, maior para o menor ou menor para o maior, tá? E aqui se eu quero por linha ou por coluna. Por padrão é por linha, tá? Mas ele também permite que você organize e classifique os dados, então, por coluna também. É menos usado, mas é bem interessante também, tá? É bem poderosa essa função. Classificar, então, eu vou dizer que eu queira pegar esse intervalo aqui, tem esse intervalo aqui, dos alunos, perfeito? E eu quero que esse intervalo aqui dos alunos seja, então, classificado pelo nome do aluno. Somente isso. Ponto e vírgula 1, tá? Perceba que ele ficou com hashtag, mas é porque esse intervalo já é uma matriz dinâmica. Deixa eu até mudar para você ver como ficaria no seu... Esse aqui não é uma matriz dinâmica, é a fonte principal de dados, tá? Deixa eu voltar lá. Aqui. Então, B15 de 40, então eu estou querendo classificar esses dados a partir da coluna 1, que seja o nome do aluno, certo? Ordem de classificação, daí posso colocar ou não, ascendente ou descendente, ele já tem um padrão ali, fecha parênteses, dá um Enter. Ponto. Então ele está aparecendo aqui em ordem alfabética, certo? Anatoly, Augusto, Kim, etc. Tá? E se eu quiser por ordem de nota? Daí eu boto 1, 2, e ele vai puxar automaticamente do menor para o maior, as piores notas, até as melhores notas ali. Certo? E se eu quiser por matéria e quiser por nota? Como é que a gente faz? Aí você pode fazer isso aqui, olha que interessante. Você abre aqui uma chaves, e ele vai entender que isso aqui é uma matriz de dados, que isso aqui também é uma matriz de dados, e nós conseguimos, então, passar para ele mais do que uma coluna de classificação. Olha que fácil fazer isso. Então, eu quero por matéria, por exemplo, 3, e eu quero também por nota, ponto e vírgula 1. Perfeito? Fecha chaves. E agora, olha só, interessante, também consigo passar a ordem que eu quero, ascendente ou descendente. Então, abre também. De que eu queira, então, em ordem ascendente e descendente. Fecha aqui e dá um Enter e dali. Então, veio matemática, né? Primeiro por matemática, e depois nós temos... botei por ordem de 1, 2, aí sim. Então, matemática das maiores notas, e aqui português das maiores notas para as menores. Tudo classificado de uma forma automática dentro do Excel. Isso aqui seria extremamente complexo você fazer essa fórmula, olha a fórmula minúscula, para você fazer, e super fácil de você aplicar. Imagina você aplicar isso antigamente com aquelas Ctrl+Shift+Enter que eu falei para você antes, tá? Isso aqui é dinâmico, dinâmico. Então, se eu for ali alterar a nota de um aluno, por exemplo, eu vim aqui botar agora o Anatoly tirou 10. Você vai ver que o Anatoly também vai alterar aqui automaticamente. Veja, o Anatoly veio lá para cima também, tá? Então, é automático. O que você fizer ali, ele vai replicar direto aqui, perfeito? E, além disso, as fórmulas de matriz dinâmica são altamente performáticas. Então, sempre que quiser usar matrizes dinâmicas, pode ficar tranquilo, porque elas são muito, muito performáticas, muito rápidas para fazer esses cálculos, tá bom? Voltando aqui nós temos um outro exemplo bem interessante, onde eu fiz aqui uma brincadeira, onde nós temos um relatório, na verdade, não é uma brincadeira, pode aplicar isso amanhã que vai dar bom, vai dar certo. Então, nós temos aqui, por exemplo, a classificação, eu quero por aluno, quero por nota, quero por matéria, quero por ordem crescente, decrescente. Então, olha só que interessante. Eu vim aqui, eu não quero por aluno. Então, perceba que ele já muda automaticamente aqui para baixo, certo? Eu quero por aluno, quero por matéria, quero por nota. Ou quero por matéria, decrescente aqui, que a gente tinha feito antes, e por nota. Então, veja como foi rápido, automático, ele já fez isso para a gente. E como é que eu fiz isso? Olha só, abri aqui, e aqui eu fiz só o seguinte, mesmo intervalo que eu tinha lá, e aqui eu fiz um corresp, certo? Onde ele está pegando esse campo, matéria, nota, aluno, tal, ele está pegando aqui, ó, aqui. E daí ele verifica se é a coluna 1, coluna 2 ou coluna 3.
E o retorno dos dados, adivinha qual é? Ele retorna uma chave também. Ele retorna uma matriz de dados. Vou pegar isso aqui, ó. Olha só o que ele está passando. Fácil. Um corresp fácil da F9. Olha o que ele está retornando. 3, 2 e 2. Exatamente o que a gente fez ali antes, certo? Exatamente. E aqui ele está fazendo também um C. Olha só como as funções mudam também o seu retorno. O corresp está retornando 3 valores diretamente, sem Ctrl Shift Enter, sem nada. E nós temos aqui no C, onde ele está retornando se esses dados aqui for crescente, então 1, se não menos 1. E o resultado disso é o seguinte, nós temos 1, menos 1 e 1. Perfeito? Exatamente o que a gente fez antes, manualmente, ele fez agora dinamicamente, usando essas simples fórmulas, tá bom? Dá um ESC e você vê que está funcionando perfeito. Lembrando que a fórmula está só aqui, ó. Só aqui. Não tem fórmula aqui, não tem fórmula aqui. Essa fórmula está apenas na primeira célula e esses dados são despejados automaticamente, tá? Tudo de uma forma, como disse, dinâmica, até por isso o nome de matrizes dinâmicas que nós temos, tá bom? Eu não estou acompanhando o chat ali, né? Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? Tá vendo aqui? Perfeito. Tudo certo, então, né? Então, ok. Bom dia, pessoal. Sérgio Romero, Gerson, Luiz, todo mundo, Sérgio Carvalho. Perfeito, galera. Obrigado por estarem acompanhando aí. Bom, continuando, então, nós temos ainda a função classificar por. A função classificar por, ela é muito parecida com a classificar. Eu vou trabalhando aqui um pouco mais rápido, para a gente não ficar olhando linha a linha, porque tem muita coisa para mostrar hoje, tá? Então, algumas fórmulas eu vou talvez passar um pouco mais rápido. Então, veja aqui. O que nós conseguimos fazer com a classificar, nós também conseguimos fazer com a classificar por. Qual é a diferença entre classificar e classificar por? A classificar, ela tem que, você vai ser obrigado, né, a retornar, a fazer essa classificação a partir dos dados que você tem dentro daquele intervalo que você está calculando. Veja, o que eu estou retornando. Então, eu estou retornando aluno, nota e matéria. A nossa classificação tem que ser aluno, nota ou matéria. Na classificar por, não. Você pode fazer, você pode ter um retorno de aluno, nota e matéria, e você pode estar classificando por outra coisa, uma outra situação qualquer, nota de se a pessoa foi bem comportada ou não, nota de comportamento, tá? Então ele pode pegar de uma outra tabela, de uma outra matriz de dados e usar essa matriz de dados para classificar essa outra, tá? Olha, interessante. Então a gente vai fazer aqui, ó, classificar por, abre parênteses. Então eu tenho a matriz, que é o que eu vou retornar. Nós temos o índice de classificação e a ordem de classificação. Então, classificar por, eu vou vir aqui, vou selecionar esses dados, ponto e vírgula, são esses dados que eu quero, então, classificar, que eu quero retornar na nossa classificação, e a partir do que eu quero classificar. Então, no índice de classificação, eu posso pegar até daqui, não tem problema nenhum, desde que tenha o mesmo tamanho, né, de linhas que nós temos aqui no classificar, tá? Então, índice de classificação, digamos que eu queira por matéria, ok? Ponto e vírgula. E daí ele está perguntando se eu quero ascendente ou descendente. Então é bem parecido com o outro que a gente fez antes. A única diferença é que ele está perguntando por o que você quer classificar, perfeito? E aqui eu quero por ordem ascendente, ponto e vírgula. E se eu quiser mais, você consegue colocar até 256, se não me engano, ordens e índices de classificação. Então é enorme aqui o que você pode fazer, tá? Então se eu quiser aqui por matéria, eu botei, né? E eu posso pegar também por nota, também para ficar fácil. Ponto e vírgula menos 1, botando para cá para você enxergar. Fecha parênteses, dá um Enter. Veja, ele retornou da mesma forma como a gente fez no classificar, só que agora usando o classificar por, lembrando que ele pode se referir a intervalos que estão fora do intervalo de retorno. Então, por isso que ela é bem interessante também. E amplia bastante a sua capacidade de trabalhar com a classificação de dados. Passando, então, nós temos a função sequência. A função sequência, ela permite que nós retornemos, então, uma sequência de dados. Vejamos aqui, então. Igual sequência com... tem que botar ali. Então, ele está perguntando os parâmetros que nós queremos. Linhas, colunas, início, e esse final aqui está errado o nome, tá? O nome é step, em inglês, onde nós temos o passo, de quanto em quanto nós queremos incrementar, tá bom? Então, nós digamos aqui, ó, quantas linhas? 10 linhas. Quantas colunas? 10 colunas. Começando de que valor? Vamos deixar nada. Vou fechar o Enter. Então, veja o que aconteceu. Ele veio aqui, criou uma sequência, então,
de 1 até 10, depois de 11 até 20, e chegando até o 100. E se eu quisesse aqui começar do 5? Se eu quiser começar do 5, eu vou lá e passo o início 5. Ele vai começar, então, 5 até o 104. E se eu quiser incrementar de 5 em 5? Daí você vai colocar nesse final, que era para ser chamado de step, ou passo, ou em incremento, então 5, e veja, agora ele está incrementando de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 5, certo? Até 500, tá? E ele retorna também, como você pode notar, uma matriz dinâmica de linhas e colunas conforme você especificou. Se eu quisesse apenas linhas, você também ia conseguir. Se eu quisesse apenas linhas, ia ficar assim, 10 linhas incrementando de 5 em 5, tá? Ou ali, como você pode notar, colunas, tá bom? Perfeito? Bom, aqui tem um exemplo de como nós podemos utilizar essa sequência para retornar informações. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui a quantidade de dias que nós queremos, do dia 25/7 até o 24/8, ou seja, para completar um mês ali, a partir da data que eu digitar aqui. Como é que foi feito isso? Bem fácil. Bom, lembrando que os números, as datas, eles são números dentro do Excel. Se eu vir aqui mudar, você vai ver que esse número é 44.402. Ele está apenas formatado como data, certo? Ele entende, faz cálculos como data, mas ele é uma hora. Ele é um número, tá? Ele é um número. Então, a partir desse número, a partir desse entendimento, nós podemos utilizar, então, a função sequência, onde nós temos o seguinte, bem fácil. O primeiro parâmetro que ele pergunta é a quantidade de linhas. Como é que eu peguei a quantidade de linhas? Eu usei a função data_m. A função data_m, ela permite que você pegue, então, uma data do mês seguinte, ou do mês seguinte, ou do mês anterior, a partir daquela data ali. Então, ele está dizendo assim, ó, a partir dessa data, aumente um mês, certo? Data_m, ó, data inicial, mais quantos meses? Se fosse 2 meses, 3 meses, por aí vai, tá? Então, esse mês, essa data ali, mais um mês, menos a própria data. Então, 25/8 menos 24, menos 25/7, vai dar, então, os dias que a gente tem neste intervalo. Aqui, F9, vai dar os 31 dias, certo? Não queremos colunas e queremos apenas que ele comece a partir dessa data inicial, 25/7. O resultado disso, então, é isso aqui, que nós temos até dia 24/8, perceba sempre a área em azul, sendo achurada, certo? Que é o despejo da matriz dinâmica. Se eu mudar essa data para qualquer informação aqui, ele vai começar a partir desse 10/8 e vai parar no 9/9, no dia seguinte, no dia anterior do mês seguinte. Perfeito? E uma matriz aleatória. Então, é interessante. Usando também essa função, essa matriz aleatória, a gente pode trabalhar com esses dados e fazer eles serem sortidos. A matriz aleatória não falei ainda. A matriz aleatória, ela retorna, então, uma matriz aleatória de dados. Perfeito? Então, ela faz isso aqui, ó. Matriz aleatória, tá? Então, o que ele faz é o seguinte. Ele permite, então, que você retorne também uma sequência mais aleatória de dados. Por exemplo, quantas linhas eu quero? 10 linhas. Então, assim, fecha, dá um Enter, ele vai pegar 10 números aleatórios aqui e vai passar para você, tá? E esses números têm muitas casas decimais, tá? Muitas casas decimais. Então, o que acontece é que muito dificilmente eles vão se repetir dentro dessa sequência. Muito difícil mesmo, tá? Isso aqui te ajuda, então, a sortear dados, a fazer com que esses dados sejam sorteados, então, de repente, automaticamente, tá? Isso é bem legal, porque ele permite que a gente faça esse tipo de coisa, ó. Lembra que a gente falou do classificar por agora há pouco? Então, no classificar por, ele permite que a gente trabalhe com matrizes que não estão dentro do retorno. Então, digamos que eu queira pegar essas datas, né, que eu tenho aqui em B12, e aqui eu estou passando uma matriz aleatória, eu estou chamando a matriz aleatória. De quantos eu tenho aqui? Contando valores, usando a função conte valores, eu tenho, então, 31, certo? Então, ele criou aqui uma matriz aleatória de 31 números, certo? Exatamente a quantidade de itens que eu tenho na nossa referência de matriz dinâmica, e nós temos ali, então, classificar por esses 31 dias ali, e ele está vindo aqui, montando esses valores. Ele está classificando por esses itens aqui, perfeito? O nosso resultado é, então, uma lista automática aleatória de dados. Veja, poderia ser nomes, poderia ser qualquer coisa, tá? Então, você dá F9 aqui, ó, e todos esses dados não tem nenhum repetido, tá? Porque, como eu disse, tem um monte de números lá, tem um monte de casas decimais, então dificilmente ele vai se repetir, tá?
e ele ficou esses dados classificados automaticamente. Então, agora ficou bem fácil da gente trabalhar, por exemplo, para fazer um sorteio de empresa, qualquer coisa assim, tá? Ele vai usar essa matriz aleatória, mas também pode ser usado em N situações. É bem útil mesmo, tá bom? Perfeito? Então, aqui eu estou trabalhando com as duas ali. Aliás, trabalhando com a classificar por, a matriz aleatória, conte valores, e ainda estou usando a sequência. Eu poderia botar essas todas juntas, e como você viu, é bem fácil, inclusive, de fazer e de entender como ela está fazendo, tá? Você não tem ideia como seria complexo de você fazer isso dentro das matriciais que a gente tinha antes, daquele livro que eu mostrei para você no começo, do Ctrl Shift Enter, tá? Então, seria absurdamente complexo fazer isso. E como você pode notar, o resultado aqui é super rápido e dinâmico. Fora que Ctrl Shift Enter, com as matriciais, isso aqui ficaria extremamente pesado dentro do teu Excel, mas muito pesado mesmo, tá? E agora é extremamente rápido, tá? Fora que na matriz dinâmica, né? Na matriciais, você teria que ter uma linha com a fórmula para cada um deles, tá? E independente se fosse 5, se fosse 10, o retorno 100, você ia ter que ter uma fórmula para cada um deles. E isso aqui ficaria super pesado. Imagina, aqui eu estou trabalhando com poucos dados, mas imagina você trabalhar com 100 mil linhas. Isso aqui também fica super rápido, mas se você fizer com matriciais, né, fizesse com matriciais isso, com certeza o seu Excel ia travar, tá bom? Então, vamos continuar aqui no único. Essa é uma das minhas funções preferidas. Ela é uma simplicidade incrível e ela te permite resolver uma situação muito legal que nós tínhamos antes, que é super complexa de resolver. Então, a função único, ela retorna uma lista única de dados. Então, olha só que interessante. Único retorna valores exclusivos de um intervalo ou matriz. Deixa eu aumentar aqui. Igual único, abre parênteses, e aqui então eu tenho a matriz. Quais são os dados que eu quero retornar e de que forma que ele vai retornar para você? Ele vai retornar, então, tudo de uma forma única. Ele vai, por exemplo, Fashion Accessories. Está aparecendo 2 vezes ali, 3, 4, 10 vezes aqui. Ele vai retornar apenas uma para você, criando uma lista única de dados. Vou vir aqui, então, vou selecionar esse intervalo aqui, linha de produto, fechar parênteses, dar um Enter, e olha ali. Então, ele retornou Sport and Travel, Fashion Accessories. Então, apenas uma vez. E se eu colocar uma nova linha aqui? Linha branca de aquela geladeira, fogão. Então, veja que ele já retornou aqui automaticamente. Ele já inseriu mais uma linha aqui automaticamente. Perfeito? Então, é automático, como eu disse, das matrizes dinâmicas, incrível esse aqui, tá? Então, é bem fácil. Você tem ainda por coluna, se você quiser retornar colunas exclusivas ou linhas exclusivas, que é o nosso caso. E você pode também retornar os itens que aparecem apenas uma vez. Interessante também que você pode mandar ele fazer assim, ó, único, onde eu tenho aqui pelo gênero e pela linha de produto, por exemplo. Fechei parênteses, dei um Enter, e agora ele está retornando quando eu tenho feminino Sports and Travel. Tá vendo? Ele não vai se repetir feminino Sports and Travel, mas ele vai aparecer aqui também para masculino, também se houver masculino Sports and Travel, tá? Então ele vai pegar aquele intervalo como único. Todos os dados, para não repetir nenhuma da linha, nenhuma das colunas daquela linha. Perfeito? Aquele intervalo. Paguei aqui, então. Classificar único. Bom, essa aqui também é bem clássica, então, quando a gente pega esses dados, ele vai vir desse jeito. Então, o que a gente precisa também é classificar essa informação. E para isso, a gente simplesmente vai fazer assim. Classificar, abre parênteses, único, abre parênteses, seleciono o meu intervalo aqui, então, fecho parênteses, dou um Enter, e olha só. A informação está vindo única, como a gente viu antes, de forma única, e está vindo também classificada. Lembrando que eu não precisei passar nenhum outro parâmetro, apenas a lista. Ele já entendeu que essa lista eu estou querendo classificar, ele vai classificar exatamente por ordem ascendente, que é o primeiro parâmetro que nós temos lá, e por ordem de linhas, que também é o primeiro parâmetro padrão que nós temos lá. Perfeito? Então ele já faz automático isso para você também. Perfeito? Excelente. Essa aqui é uma das mais poderosas funções que vieram com as matrizes dinâmicas. É a chamada função filtro, certo? A função filtro, ela permite, então, que você retorne dados e intervalos conforme parâmetros que você passar. Então, é incrível, olha só, interessante. Então, eu quero aqui, eu tenho uma lista onde eu tenho matemática, português, tenho essas notas. E eu quero retornar apenas as notas de português. Como é que eu faço isso? A função filtro faz isso. É interessante, então, vou abrir aqui mais um pouquinho. Igual filtro. Então, ele filtra um intervalo ou uma matriz.
abre parênteses, vamos entender. Então, ele tem aqui 3 parâmetros apenas. Bom, matriz, o que eu quero retornar. O segundo é o incluir. O incluir é onde a gente vai, então, fazer essa filtragem de várias N formas que você pode fazer esse filtro para dizer, então, o que você está querendo retornar, tá bom? Então, dizemos o filtro aqui. Então, a única questão é que o filtro, incluir, ele sempre vai ter que ter a mesma quantidade de linhas que você tem na sua matriz. Senão, ele vai dar um problema, vai dar um erro, tá? Então, ele sempre tem que ter a mesma quantidade de linhas do retorno. Apenas isso que você tem que lembrar, tá bom? Nos pontos. Então, matriz. Então, eu quero retornar esses dados aqui, dos alunos. Perfeito? Ponto e vírgula, quando eu quero retornar? Abre parênteses, sempre abre parênteses. Eu vou selecionar, então, a matéria. Perfeito? Por igual, então, a português. Só quando a matéria for igual a português. Aqui. Quando a matéria for igual a português. Tá bom? Fecha parênteses. E daí ele pergunta aqui, se for vazia, ou seja, ele não encontrou, daí você pode colocar, é o famoso se erro, tá? Então, se ele não encontrou alguma informação, daí você pode colocar não encontrado, qualquer coisa nesse sentido. Então, você pode botar assim, ó, não encontrado. Fecha parênteses, fecha as duplas e parênteses. Tá ali, então. Ele está retornando apenas tudo que é de português. Se eu quisesse retornar de matemática, eu tenho aqui. Então, agora ele retornou apenas o que nós temos de matemática. E se eu não tivesse informação aqui, ele ia dar... Ah, ele não permite porque eu estou com validação de dados. Mas se eu tivesse uma outra informação, ele ia aparecer aqui, então. Se eu botar aqui, por exemplo, ao invés disso aqui, botar assim, ele ia aparecer como não encontrado, ou seja, não encontrou com esses dados de filtro. Perfeito? Então, veja, isso aqui abre um leque enorme de possibilidades dentro do Excel. É uma das funções que eu mais utilizo quando a gente trabalha de matrizes dinâmicas, junto com aquela classificaria único. Perfeito? Agora, veja outras possibilidades que você pode fazer dentro do uso do filtro. Tá? No filtro, você pode também fazer o filtro com E. Por exemplo, eu quero apenas quando é da matéria português e do Marcelo Costa. Como é que eu faço isso? Bom, da mesma forma, né? Filtro, o que eu estou procurando, então, o que eu quero retornar, né? Deixa eu botar aqui, senão ele vai bater aqui e vai retornar ali a informação. Vai bater e vai dar aquele erro de despejar. Então, eu procurando essas informações, eu quero retornar isso. Quando, daí, abre parênteses. Então, quando for igual a matéria, selecionei tudo aqui. For igual, então, a português, ou aqui em cima, português, certo? Daí fecha parênteses. E como é que eu faço para passar mais uma condição? A condição aqui que seja português e o aluno seja igual a Marcelo Costa. Então, como é que eu faço isso? Para isso, você vai fazer uso do operador vezes, tá? Multiplicação. E ele vai verificar, então, se essas duas condições são atendidas. Abre parênteses de novo, tem que estar sempre entre parênteses as condições que você coloca aqui. Então, o nome do aluno por igual a Marcelo Costa. Só isso. Fecha parênteses, fecha de novo, dá um Enter, e agora ele está retornando a nota, então, apenas de português do aluno Marcelo Costa. Se eu mudar aqui o aluno, pegar um outro, ele automaticamente vai retornar aqui, então, Jonathan 9.2. Se eu mudar aqui para matemática, ele vai retornar também aqui o Jonathan 2,5 em matemática. Tá bom? Esse aqui eu estou fazendo para retornar apenas uma linha, porque pelo nome. Mas poderia ter enorme quantidade de retorno, tá? Isso aqui é dinâmico, tá? Se tivesse mais um Jonathan que atendesse aqui matemática, tivesse mais de uma nota de matemática para o Jonathan, ele ia aparecer aqui também, tá? Então a função E funciona desse jeito, com asterisco, operador E dentro do filtro. Da mesma forma, nós temos também para o operador OU, tá? Operador OU, aqui, simplesmente nós vamos passar aqui um mais. Esse mais aqui, ele faz com que a gente tenha, então, essa condição ou essa condição atendida, tá? Então, está verificando aqui, ó. Vou repetir de novo, né, o filtro ali, já dá para entender, né? Então, nós temos aqui, retornando toda a informação que nós temos aqui, quando for igual a matemática, que está pegando aqui de cima, matemática, certo? Mais, daí o mais, o operador mais, ele vai entender como um ou seja, quando for matemática, ou o aluno for igual a Jonathan, tá? Então, o retorno que nós temos disso é o seguinte, todas as notas em matemática e mais o Jonathan, que aparece duas vezes. Em matemática, porque ele é de matemática, ele atendeu a primeira questão, e aqui a segunda, porque ele é o Jonathan, então ele apareceu também a nota de português. Perfeito? Se a gente mudar aqui, você vai ver, então, que ele vai buscar, então, o Jonathan ainda está buscando, né? De matemática, no caso, e todos os dados de português de todos os outros alunos. Então, você consegue fazer essa concatenação, usar o operador E ou,
dentro do filtro também. E aí amplia muito a possibilidade, como eu disse antes, também. Perfeito? Além disso, tem outras condições. Por exemplo, filtro contém. No filtro contém, ele permite que a gente use funções dentro das fórmulas do filtro, onde a gente vai poder, por exemplo, filtrar todos os alunos que tenham a letra I no nome. Em qualquer lugar ele tem a letra I. Então, o que acontece? Para isso, foi utilizada a função localizar. A função localizar, ela permite, então, que a gente localize um determinado conjunto de caracteres dentro de uma célula, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, igual localizar, abre parênteses, qual texto procurado, vamos dizer que seja esse I aqui, tá? Aonde eu estou procurando, daí que ele vai retornar, vamos dizer que seja aqui tudo, todos esses aqui, ponto e vírgula 1, fecha parênteses, dá um enter. Então, ele vai retornar isso aqui para você. Hashtag valor onde ele não encontrou e o número onde ele encontrou. Então, na posição 12, ele está dizendo 1, 2, 3, 4, 12. Então, na posição 12, no caractere 12, ele achou um I. E é por isso que ele retornou, ele achou naquela cadeia de caracteres esse número. Perfeito? Nós temos aqui, então, o localizar, onde ele localizou esse número. E daí o que ele faz é usar o enum para verificar se esse conjunto de caracteres, abre parênteses, fecha parênteses, para verificar se é um número ou não. Retornando, então, verdadeiro ou falso. E dentro do nosso função filtro, ele vai entender o falso como não retorna e o verdadeiro como retorne, tá? Então, por isso que ele funciona. Nesse caso aqui, ele está retornando um conjunto, então, de verdadeiro e falso, onde ele vai pegar esse intervalo que eu estou querendo retornar ali e está fazendo o seguinte: falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, porque são os que atendem aquela condição de ter a letra I, tá? Poderia ser qualquer uma, como eu disse antes, todos que têm a letra F, então ele vai vir aqui e vai filtrar e vai pegar somente aqueles alunos que têm a letra F. Perfeito? Então ele puxa automaticamente e organiza eles aqui em cima. Veja que ele não está buscando aqui para baixo, não está desorganizado. Ele pega e junta mesmo e coloca todos eles filtrados logo no comecinho, logo lá em cima. Perfeito? Isso aqui não é só com uma letra, tá? Se você tivesse duas letras ali também ia retornar. Por exemplo, re, então, quantas letras foi? Validação de dados, isso aqui é muito interessante, porque você permite utilizar as matrizes dinâmicas dentro de uma validação de dados. A validação de dados, então, por exemplo, lembra aquela função único que a gente acabou de trabalhar? Então, naquela função único, a gente consegue retornar uma matriz de dados, uma matriz dinâmica, e esses dados a gente consegue, então, retornar dentro de uma validação de dados, tá? Então, digamos que eu tenho aqui, único, abre parênteses, vou vir aqui, vou retornar essa informação que eu tenho aqui, fecha e dá um enter. Tá? Então, ele veio aqui e retornou todas essas rotas. Então, eu consigo fazer uma validação de dados que puxe essas rotas, e à medida que for incrementando, automaticamente essa validação de dados também vai ser incrementada. Para isso, você simplesmente vai inserir, aliás, dados, validação de dados, esse botãozinho aqui, lista. Eu vou simplesmente selecionar aqui, então, na fonte de dados, apenas a primeira célula, e vou dar um hashtag no final. Ele vai entender, então, que esse intervalo se refere ao intervalo dinâmico, dá o enter, e agora nós temos essa lista aqui, automaticamente retornando essa informação para você. Perfeito? Legal, né? E como eu disse, se isso aqui fosse alterado, aumentado, classificado, qualquer coisa, ele ia refletir diretamente, automaticamente, dentro da nossa validação de dados. Essa aqui é uma validação de dados interessante, que eu peguei e juntei várias funções, onde nós temos aqui a seguinte situação. Coloquei tudo junto, tá? Para a gente entender. Então, nós temos o cadastro de endereços, que está nesse ponto aqui. Cadastro de endereços. Nós temos os bairros, certo? E nós temos aqui as rotas de entrega. Cada bairro tem uma rota de entrega. Então, Nova Brasília, rota 18, Nova Brasília, rota 20, e por aí vai. Então, tem uma ou mais rotas para cada um desses bairros, certo? E daí, quando eu venho aqui e seleciono o bairro, aqui selecionei o bairro, por exemplo, América, ele automaticamente aqui na entrega, ele vai mudar de acordo com a rota que eu acabei de selecionar. Então, ele veio e retornou somente a rota 9 e a rota 12. Então, onde ele está puxando? Daqui. Onde ele está, então, utilizando a função filtro, que ele está puxando daqui as informações a partir da linha que eu acabei de alterar, certo? Então, eu alterei lá e puxei América, automaticamente ele mudou aqui, mudou meu filtro, está puxando daqui, e aqui só aparecem, então, as rotas 9 e 12. Como é que eu fiz para mudar aqui a rota do bairro?
eu usei o indireto e usei a função cell. A função cell, ela retorna, ela permite que você retorne várias informações do que você está trabalhando naquele momento. Nesse aqui, eu estou mandando ele retornar o número da linha que eu estou trabalhando. Então, ele vai lá e pega naquela coluna, a coluna F, juntando com ela, pegando, então, o resultado que nós temos na coluna F e o número que eu acabei de alterar, certo? E por isso eu tenho América e por isso eu consigo aqui trabalhar usando o filtro, tá? É bem interessante mesmo, por isso que está até aberto assim. Então, de acordo com o que eu fizer aqui, qualquer mudança que eu fizer aqui, como eu disse, e não precisa só o bairro, tá? Vim aqui, mudei, automaticamente ele vem aqui e muda somente aquelas rotas que são ali do Itaú, no caso aqui, tá? Então, se você for olhar ali, ele vai aparecer apenas as rotas que são do Itaú, rota 19 e rota 10, ok? Bom, outras coisas que você pode fazer aqui. Você pode também trabalhar com relatórios. Aqui nesse caso, eu tenho uma base de relatório aqui, quase acabando o nosso tempo, né? Tem muita coisa para falar a respeito, só quero abrir a sua ideia, assim, a respeito de matrizes dinâmicas, para você entender a capacidade que tem essas funções dentro do Excel, do 365. Então, aqui nós temos uma base de relatório, de onde a gente vai puxar essas informações, configurações do relatório, que é apenas uma lista única, de onde peguei classificário único, para retornar quais são os vendedores. E no relatório, eu fiz o seguinte, pensa que isso aqui vai direto para o teu gerente, por exemplo. Você coloca o período aqui em cima, /2, /20, até 29 do 2 do 20. E olha que interessante. Então, ele trouxe todas as vendas que são do José, tá? Classificadas pelo vencimento aqui, de uma forma, aliás, pelo relatório de cobrança, né? Todas que são do José. Se eu vim aqui alterar para um outro, por exemplo, do Pedro, ele vai automaticamente puxar aqui no relatório esses dados para você. E adivinha? Tem apenas uma fórmula, certo? Então, nessa fórmula, que não é difícil, classificar você aprendeu, né? Filtro. No filtro, eu estou passando para ele assim, dizendo, filtro, de onde é para puxar? Da tabela de notas fiscais, todas as notas. Quando o vencimento for maior ou igual que esse vencimento aqui. E aqui você tem o operador também de vencimento, for menor ou igual que esse aqui. E daí o operador E, que a gente viu também. E o vendedor for igual a Pedro. Só isso. E aqui depois eu só estou passando, então, qual é o índice de classificação, que é a coluna 4, a coluna de vencimento, e se eu quero, no caso, em ordem ascendente ou descendente. Perfeito? E aqui só se ele vai retornar vazio, se ele não encontrar alguma informação. Tá? Então, um relatório com apenas uma fórmula, lembrando que não tem fórmulas aqui embaixo, ele é dinâmico. À medida que você alterar o relatório, colocar mais dados no relatório, ele automaticamente, dinamicamente, vai puxar mais informações no teu relatório de cobrança também, tá? E a partir do momento que você alterar também os dados, lá as datas, ele também vai puxar daqui automaticamente para você, ok? Sobre relatório, tem mais um que é um pouco mais avançado. Tem no próprio guia do Excel lá como você fazer isso. Tem um vídeo que mostra como você faz isso desde o zero, desde esse e outros também, tá? Tem mais a respeito de matrizes dinâmicas, mas isso aqui também é bem interessante. Nesse exemplo aqui, ó, não só você pode filtrar daquela forma como eu falei, como você pode também utilizar segmentação de dados, tá? Então, quais são os campos que eu quero retornar, qual é o vendedor que eu quero retornar, qual é o período que eu quero retornar, tudo dinâmico. Quero apenas do João. Cliquei aqui, ele vai retornar apenas do João as vendas agora. Olha que interessante. Apenas do João. E eu quero alguns dados, eu quero a cidade, quero a nota fiscal, quero a ocupação, quero a série da nota, quero o telefone. Então, automaticamente, eu estou conseguindo filtrar o retorno desses dados pelo vendedor, pelo vencimento e pelos campos que eu quero apresentar nesse relatório. Então, ficou extremamente dinâmico agora, porque eu consigo ver as informações. Eu quero apenas a UF e quero o valor. Aperta Ctrl e está ali. Apenas o F e apenas o valor. Perfeito? Aqui a minha base de dados só com BR, mas seria o F ali. Tá? Então, você consegue puxar a informação que você quiser de uma forma dinâmica aqui, tá? E se eu quiser mais vendedores, também basta você vir aqui, clicar Ctrl, ele vai retornar aqui. Inclusive, eu não estou nem puxando o vendedor, ele está aparecendo aqui para a gente conforme o filtro, olha. Vendedor ali certinho, João e a Maria, tá bom? Essa é uma das ideias que você pode fazer, então, com filtros também, perfeito? Vou fazer aqui, fechar. Então, essa aqui eu estou filtrando estou usando dois filtros. Estou usando um filtro para retornar a informação de dentro e mais um filtro que eu estou utilizando para retornar a informação, para dizer qual é a coluna que eu estou querendo filtrar para retornar, tá bom? Isso também é bem interessante.
Fechar aqui, então. Ok. Esse aqui é interessante, eu deixei por último, o projeto WMS. Imagine que você tem uma situação, o pessoal de logística aí, você tem uma situação onde você tem esse depósito e te mandaram buscar uma cafeteira. Onde é que está a cafeteira? Certo? Onde é que está a cafeteira dentro desse depósito? Então, muitas vezes fica difícil de você localizar, tá? Então, no mapa de estoque, a gente consegue, então, localizar isso de uma forma mais fácil. E você pode fazer no Excel. Não tem o dinheiro, não tem WMS na empresa, mas você pode fazer. Então, olha só. Então, aqui nós temos as ruas, vamos entender primeiro o contexto, né? Nós temos as ruas, de lá para cá, né? Rua 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? São as ruas aqui, para você poder saber onde está. Então, nós temos aqui o prédio ou coluna, certo? Prédio ou coluna, e o nível. E você ainda pode usar como sequência, tá? Nesse caso, eu não botei sequência, mas então você sabe qual é o prédio, você sabe qual é a rua, sabe qual é o prédio, sabe qual é o nível. Então, você vai conseguir localizar esse produto de uma forma muito mais fácil, inclusive saber se você vai precisar de uma paleteira ou se vai se precisar ainda de algum operador como uma escavadeira, como uma empilhadeira, para você pegar, então, esse produto num ponto mais alto, tá bom? Então, veja. Então, o que a gente fez aqui foi o seguinte. A gente utilizou a nossa base, onde nós temos a rua, o nível, o prédio, a quantidade. Aí nós temos a categoria, o código do produto, o produto, e nós temos ainda o auxiliar aqui. Perfeito? Nós temos todas essas informações aqui. Então, com essas informações, nós conseguimos puxar eles automaticamente dentro do nosso WMS. Clicando aqui no WMS, nós fizemos o seguinte. Primeiro nós fizemos aqui, ó, fizemos subtotal vezes 1, que é para quando a gente fizer o filtro, tá? Ele retornar aqui, retornar apenas aqueles que são visíveis, tá? A função subtotal, ela permite, então, que a gente verifique, conte somente valores, some somente valores que estão visíveis nas células. Por isso que ele está aqui, porque ele foi utilizado como coluna auxiliar para a gente poder fazer o nosso WMS. Então, nós digamos aqui, só a questão que eu estou com pouco prazo, pouco tempo aqui, né? Para falar agora está acabando, então eu não consigo explicar exatamente tudo como funciona, mas eu queria mesmo mostrar algumas possibilidades. Então, nesse caso aqui, ó, eu usei a função classificar único para retornar as informações do nível do prédio, do nível, né? Aqui, desse nível, então eu usei função classificar único. Aqui, usei uma função, ele retornou 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu usei a função classificar único também, mas eu utilizei ela usando a função transpor também. Então, nós temos aqui, ó, transpor, então classificar único, onde nós pegamos qual é o prédio, certo? E nós transpomos essa informação. Então, ele viria em formato de linhas, nós transpomos ele em formato de colunas, para ele poder retornar, então, da coluna G para a direita. Perfeito? Então, nós temos essa informação ali. A partir desses dados, a gente simplesmente fez um soma Cs, tá? Você talvez já esteja habituado, onde em vez de soma Cs da tabela de quantidade, certo? Onde nós pegamos a quantidade, pegamos onde é aquele nível, e nós pegamos também qual é o prédio, nesse caso, e aqui o nível, qual é o prédio, e depois auxiliar for igual a 1, tá? Então, quando eu apago isso, automaticamente ele apaga para todo mundo. Nós fizemos o seguinte, soma Cs, abre parênteses, o que eu quero retornar de soma? Eu quero somar quantos itens eu tenho ali. Quantos itens? Ponto e vírgula, quando for aquele nível, daí eu vou selecionar aqui o nível, ponto e vírgula, voltei para o WMS aqui, e marquei aqui qual é o nível. Lembra que a gente falou antes bastante a respeito do hashtag? Então ele vai entender com o hashtag que eu estou me referindo a todos esses itens. Estou falando, filtra, soma somente quando for esse nível aqui. Ponto e vírgula de novo, vou voltar à nossa base de estoque, vou pegar quando for aquele prédio, ponto e vírgula de novo, volta no WMS, apaga aqui, for igual a esse prédio aqui de novo, vou botar um hashtag aqui para ele entender que eu estou me referindo a essa linha toda. Por último, ponto e vírgula, para ele poder filtrar corretamente, base de estoque, quando esse auxiliar for igual a 1, ou seja, se estiver sendo exibido, ponto e vírgula, 1, tá? Vou voltar para cá, fecha parênteses, e dá um Enter, tá? Fecha parênteses, dá um Enter e pronto. Então, a última parte foi só quando a tabela auxiliar for igual a 1, tá? E daí ele puxou essa informação. E agora o que a gente consegue fazer é o seguinte, eu quero saber tudo que é de comunicação, onde é que eles estão.
Então, eu consigo filtrar essas informações automaticamente para você, consigo dizer que todos os itens de comunicação estão aqui, eu quero o Hub USB 2.0. Onde é que ele está? Então, ele está mostrando que tem no prédio 4 e no prédio 5, nessas posições. Eu vou lá no prédio 4 que está mais perto. Então, no prédio 4, ele está no nível 5, ele tem 117 peças aqui. No nível 5, no prédio, na rua 5, aliás, nós temos, temos 91 que estão no prédio 9 e no nível 1, então está lá embaixo. Então, isso também te ajuda a organizar esses dados, a organizar esses produtos dentro do teu estoque. Então, por exemplo, eu poderia pegar esses dois hubs que estão, um aqui nesse prédio, outro está nesse outro prédio, nessa outra rua, né? Então, eu consigo juntar e colocar tudo junto ali também. Te ajuda também a fazer essa análise. Não só ir lá buscar essas informações, buscar esses dados, buscar o produto, né, para mandar para o cliente, como também te ajuda a organizar o teu estoque e ver como é que ele está distribuído dentro deles, tá bom? Dentro de cada um das ruas, cada um dos prédios em níveis. Perfeito? Então fica bem fácil de você trabalhar. Um detalhe, nós estamos trabalhando com Microsoft 365 aqui, e isso aqui funciona 100% também em tablet e celular. Então, se você quiser pegar isso aqui, como você está vendo aqui, e trabalhar com tablet ou celular, você pode também levar ele para o seu depósito, pode trabalhar com o seu depósito lá. Em tempo real, você tem essa informação também, tá? Então, a pessoa pode ficar alimentando, atualizando lá, puxar de um sistema, de repente, automaticamente, e você tem essa visão também aqui, direto no tablet, no celular, que você tem lá um depósito bem fácil para você também, tá bom? Lembrando, usando apenas o Excel Web, usando o OneDrive para você pegar e compartilhar isso no OneDrive e você permitir que várias pessoas possam acessar por ali, tá bom? Perfeito? Bom, então era isso. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Falando de fórmulas. Nossa referência de pesquisa foi a própria Microsoft. Também tem um artigo excelente, o Felipe Gualberto, que foi que me despertou essa ideia a respeito de matrizes dinâmicas há muito tempo atrás, tá? Um excelente artigo. E no próprio Microsoft você tem bastante coisa, tá? E, além disso, também pesquisei bastante a respeito de matrizes dinâmicas. Você pode encontrar um conteúdo riquíssimo dentro do guia do Excel a respeito de matrizes dinâmicas, e cada uma dessas funções eu detalhei bastante elas, tá bom? Você nos encontra nas redes sociais aí, qualquer rede social, guiadoexcel.com.br, YouTube, Guia do Excel, Instagram, Guia do Excel, e no LinkedIn, daí você pode procurar por Marcos Ripper, ou Guia do Excel também tem o nosso grupo lá também. Perfeito? Então é isso, agradeço a todos pela oportunidade, né? Acho que a gente já pode encerrar. Tá joia, Marcos. Foi muito legal. Foi uma verdadeira aula aí. E obrigada pela sua participação com a gente. E agora vamos para a próxima palestra com o Luiz. Beleza. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e pela atenção de todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.